campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e a leitura do livro Meditações Diárias com André Luiz. Hoje estaremos lendo com vocês o texto de número 30, que tem por título Autoobsessão. É um título importante, não é mesmo? Então vamos ver o que André Luiz nos comenta. Se você já pode dominar a intemperança mental, se esquece os próprios constrangimentos a fim de cultivar o prazer de servir, se sabe escutar o comentário infeliz sem passá-lo adiante, se vence a indisposição contra o estudo e continua tanto quanto possível em contato com a leitura construtiva, se ouvidas mágoas sinceras, mantendo um espírito compreensivo e cordial à frente dos ofensores, se você aceita como é, com as dificuldades e os conflitos que tem, trabalhando alegremente com tudo aquilo que não pode modificar, se persevera na execução dos seus próprios propósitos enobrecedores, apesar de tudo quanto faça ou fale contra você, se compreende que os outros têm o direito de experimentar o tipo de felicidade em que se inclinam, como nos acontece, se crê a prática, o princípio de que somente auxiliando o próximo é que seremos auxiliados, e se é capaz de sofrer e lutar na seara do bem, sem trazer no coração amargoso e intolerante, então você estará dando passos largos para libertar-se da sombra. Entretanto, entrando em definitivo no trabalho da autodesobsessão. Interessante esse texto. A gente ouve falar, em obsessão, ouvimos falar em obsessão de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, mas em algum momento a gente tem que perceber também que a autoobsessão é o mais comum e que nos permitimos entrar às vezes em vibrações de autoobsessivas e nem percebemos. Então, em função da nossa intemperança mental mesmo, desequilíbrio mental, e esse desequilíbrio não é nem voluntário. Por incrível que pareça, o desequilíbrio é causado pela nossa própria ignorância e pela falta de conhecimento que a gente tem da gente mesmo. Então, à medida que nós vamos saindo daquele viver comum em que a gente vivia e abre os nossos olhos para o conhecimento através da leitura, através dos bancos escolares, sejam eles quais forem, nós vamos percebendo o quão ignorante a gente é e o quanto a gente sofre desnecessariamente em vista da nossa própria ignorância. E à medida que a gente começa a se permitir se esclarecer, a gente começa a se sentir privilegiado, porque a gente podemos perceber que uma grande parte do nosso sofrimento foi altamente educativo. Como diz o gaúcho, amadurecemos na marra. Mas não deveria ser assim. A gente poderia amadurecer tranquilamente, amorosamente, escolhendo o caminho com tranquilidade, com facilidade, se tudo fosse colocado ao nosso alcance. Mas não é assim. Então vivemos cada um em momentos evolutivos diferentes, resgatando cada um dívidas semelhantes, mas em situações diferentes, em tempos diferentes, em intensidades diferentes. E nessas diferenças de intensidade vai estar a graduação e o nível
da obsessão que cada um vai ter, que cada um vai atrair. E à medida que nós praticar o que diz a questão 919 lá do Livro dos Espíritos, em que fala que para nós termos comunhão com Deus, para estarmos conectados com a espiritualidade, para termos um equilíbrio estável, normal, a gente tem que conhecer a si mesmo. Isso é um fato, isso é uma lei. Só que depois de muito tempo andado na estrada sofrida, nós vamos encontrar o conhecimento que a gente necessita. E às vezes esse conhecimento serve mais como consolo que propriamente educação. Porque nós vamos olhar a nossa caminhada e vamos ver e analisar as nossas atitudes, não dos nossos irmãos, mas as nossas. Vamos perceber: aqui eu errei, aqui eu acertei, aqui eu errei, aqui eu acertei. Aqui eu errei completamente. O que eu vou ter que fazer aqui agora? Vou ter que ressignificar a minha caminhada a partir deste momento, porque agora eu entendo aonde eu errei, por que eu errei, e errei por ignorância. Eu, naquele momento daquela provação, eu não podia dar nada de mim para a sua solução, porque eu não tinha nada a dar. Então eu só sofri. E esse sofrimento, de alguma forma, me trouxe um conhecimento necessário para a minha sobrevivência. Os meus mecanismos de defesas mentais, espirituais, psicológicos se ativaram e ali intuitivamente eu me sintonizei com a minha natureza humana, divina, e procurei tomar a atitude mais equilibrada possível. Isso é bom? Claro que é bom. Que nós vamos ter menos chances de errar e vamos sofrer menos ainda. Deus é tão bom que mesmo na nossa própria ignorância a gente pode optar por sofrer menos. E aí vamos conhecendo os nossos sentimentos, vamos dando nome ao sentimento daquilo que na nossa sala mental eram coisas atiradas no chão. Nós vamos ao longo da nossa vida conhecendo essas individualidades de sentimento, vamos dando nome a elas e vamos guardando. Na gavetinha do ressentimento, o ressentimento, na gavetinha da paz, que nos traz a paz. E à medida que nós organizamos a nossa casa mental, nós crescemos evolutivamente e, ao mesmo tempo, fechamos as janelas para algumas obsessões ou para algumas auto-obsessões que deveríamos ser vítimas em relação à nossa incúria ou à nossa falta de tranquilidade. E podemos, então, agir com a maneira mais madura e menos sofrida e caminhar com mais paz, com mais tranquilidade, com mais saúde. E à medida que vamos fazendo isso, vamos redirecionando de uma maneira correta a nossa vida para melhor. Por quê? Porque aprendemos a nos amar. Tá certo? Por hoje era só. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site